Marcos capítulo 7. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Reparando que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Muitas outras coisas que há de se encarregarem de observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Eles responderam-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes ainda: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta do Senhor, nada mais lhes deixa fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que ordenastes. Muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Chamando toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E disse-lhes: assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra do seu coração, mas no estômago, e depois vai para lugar escuso? Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou a dizer: o que sai do homem é o que contamina. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e Sidom. Havendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu ocultar-se, porque a mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. Esta mulher, a grega Cirofenícia de nascimento, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa que primeiro eu sacie os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por causa desta resposta, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E ao chegar em sua casa, encontrou sua filha deitada na cama, liberta do demônio. Ele, tornando-se a sair dos atermos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis.
Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte dentre a multidão, introduziu os dedos nos ouvidos dele, cuspindo, tocou-lhes a língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. Logo se abriram seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. No entanto, ordenou-lhes a ninguém que dissessem, mas quanto mais ele proibia, tanto mais o divulgavam. Admirando-se sobremaneira, diziam: tudo o que ele faz bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Marcos capítulo 7. Marcos